A Islândia é um dos países com a taxa de criminalidade quase zero. Por isso, as pessoas se sentem protegidas e seguras. Mas isso é um equívoco. Nunca podemos baixar a guarda, porque em nenhum lugar do mundo estamos 100% seguros. Essa é a história de Birna Bransdottir. Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Birna morava no distrito de Breiðholt, na Islândia, em Reykjavik, com seu pai. Seus pais eram divorciados e se davam muito bem. A taxa de criminalidade na Islândia é uma das mais baixas do mundo. O percentual de homicídio é de 1,6 ao ano. A principal rua da cidade se chama Laugavegur. Ela atravessa a capital de leste a oeste. Essa era uma rua que Birna conhecia muito bem. A protagonista dessa história era conhecida como uma pessoa que tinha um excelente senso de humor, adorava música, extremamente responsável no trabalho, tinha muitos amigos e era querida por todos que a conheciam. Birna saía bastante com os amigos em pubs. Em 2017, Birna tinha 20 anos. Era inverno e o sol aparecia apenas 5 horas por dia. Birna trabalhava numa loja de roupas e todas as sextas-feiras ela saía com os amigos depois do trabalho. Dia 13 de janeiro de 2017, Birna e alguns amigos, na sexta-feira, saíram para beber e confraternizar o final de semana. Eles foram até uma boate, estava todo mundo feliz e tudo estava correndo bem. Perto das 2 da manhã, seus amigos foram embora, mas Birna resolveu ficar mais um pouco. Ela ficou sozinha. Ela permaneceu sozinha, sem seus amigos, até às 5 da manhã, quando ela resolveu ir embora. Ela caminhava pela rua Laugavegur, que era muito iluminada. Era extremamente comum pessoas fazerem isso, pois estamos num dos países mais seguros do mundo. Sempre foi normal pessoas sozinhas ou acompanhadas andarem pelas ruas de madrugada e nada acontecia de ruim. Nessa noite que Birna caminhava pela rua, a sensação térmica era de -9 graus. No sábado pela manhã, Birna não foi ao trabalho. Sua amiga Maria achou muito estranho, porque ela era extremamente pontual. Maria liga para o celular de Birna, mas estava desligado. Maria procurou as amigas que Birna havia saído na sexta-feira. Ninguém sabia dela. E em casa ela também não estava. Maria ligou para a mãe de Birna, Sila, e ela ficou, na hora, muito preocupada. Algo tinha acontecido. Porque mesmo a filha sendo independente, sempre comunicava os pais aonde estava. Na hora, a família vai à polícia registrar o desaparecimento dela. Dona Sila postou nas redes sociais que sua filha havia sumido, pedindo notícias e que as pessoas compartilhassem para ajudar a encontrá-la. Em poucas horas, a postagem foi compartilhada milhares de vezes, mas não havia qualquer pista de Birna. Os investigadores procuram as filmagens de câmeras de segurança na rua e Birna aparece nas imagens. Era nítido que ela havia bebido demais. Deixou cair moedas no chão, esbarrou num estranho na calçada. Os sinais de embriaguez eram claros. As imagens mostraram que ela passou por uma cafeteria em uma esquina, onde uma rua estreita levava ao mar. Após essa imagem, Birna desapareceu. Dona Sila ligava para a polícia de hora em hora para saber se havia alguma pista da sua filha. Às 19 horas de domingo, a polícia tinha uma atualização. O telefone de Birna, antes de ser desligado ou de ter acabado a bateria, às 5h50 do dia anterior, havia sido usado perto de uma torre, numa área industrial, numa cidade portuária, a 10 quilômetros de Reykjavik. Sabendo disso,
A família e amigos foram até o local, bateram de porta em porta, chamando pelo nome de Birna. Já fazia 36 horas do desaparecimento. A polícia ainda não tinha saído para a rua para procurar por mais pistas. Isso porque eles não tinham nenhuma evidência. Mas para ter evidências, tem que procurar e investigar. A mídia ficou sabendo e começou a noticiar, fazendo até entrevistas com Dona Sila. Como uma moça sumiu numa rua extremamente conhecida e ninguém sabia de nada. E num país onde a taxa de criminalidade era quase zero. Detetive Grimson foi convidado para participar do caso, mas ele não estava muito preocupado, porque todos os meses várias pessoas são dadas como desaparecidas na Islândia, como jovens fugindo de casa, ou por ser envolvidos com substâncias, ou por saúde mental, ou pessoas que atentam contra si mesmas. Até que começou lentamente uma investigação de fato. Depois da família, a mídia e a comunidade colocaram os investigadores na parede para fazerem alguma coisa. A perícia coletou amostras de roupas de Birna na casa dela, para dar para cães farejadores. Os cães foram levados para o local que ela foi vista pela última vez, nas câmeras. Mas as últimas imagens eram de Birna esbarrando num transeunte na rua, porque a câmera do quarteirão seguinte era muito ruim e não dava para ver muito bem. Então a polícia resolve analisar as imagens das câmeras com mais atenção e cautela. Foi quando eles viram um carro vermelho indo na direção oposta de Birna. Esse carro passou 30 segundos depois da última imagem de Birna nas câmeras. Mas infelizmente a imagem do vídeo era ruim e não dava para ver os ocupantes dentro do carro. A polícia então rastreia no banco de dados todos os carros da mesma marca e cor. Havia mais de 100 carros. O pai de Birna implorou para a polícia levar a sério o caso, porque sabia que a filha não havia sumido por conta própria. Segunda-feira à tarde, sem pista de Birna, a polícia chamou a imprensa, pedindo que, se alguém soubesse de algo sobre o desaparecimento, que procurasse imediatamente as autoridades. Além da polícia, voluntários também procuravam. 2 irmãos que eram voluntários foram procurar Birna, onde o último sinal do celular foi captado, perto do porto. Não sei porque a polícia não fez isso antes. Os irmãos olhavam ao lado de canos no porto, quando viram um par de botas preto. Os irmãos pesquisaram no Google qual a roupa e sapatos que Birna usava no dia do desaparecimento. E no Facebook, onde a mãe postou, eles viram que eram as mesmas botas. Eles avisaram a polícia, que se deslocou até o local na hora. E a polícia constatou que as botas eram dela. A partir dali, mergulhadores começaram a vasculhar toda a área, além de drones que foram usados. O investigador-chefe analisou as câmeras do porto e viram o tal carro vermelho chegando no porto logo depois das 6 da manhã de sábado. Um homem bêbado saiu do lado do passageiro do carro e foi até um navio, e o motorista ficou e arrancou com o carro e foi embora. Era um carro alugado por um tripulante de um navio chamado Thomas Olsen, com 25 anos, da Groenlândia. A polícia foi até a empresa de aluguel de carros depois que o mesmo foi devolvido e apreendeu o veículo. Foi constatado que o carro havia sido extremamente limpo com produtos químicos, mas mesmo assim a polícia encontrou vestígios de sangue no banco de trás do carro. Essa evidência foi encaminhada para a perícia. A polícia agora começa a caçada atrás de Thomas Olsen e pelo homem bêbado que estava no carona e entrou no navio. Mas infelizmente não dava mais tempo. O navio havia partido sábado pela manhã com os 2 homens a bordo. O outro homem se chamava Nicolás. Para a polícia, a caçada aos 2 marinheiros era um desafio logístico e diplomático. Policiais embarcaram no navio e foram atrás. O capitão do navio,
onde os marinheiros estavam, ficou sabendo do caso e voltou com o navio para a Islândia. Toda a Islândia, a essa altura, sabia o que tinha acontecido com Birna. Às 23 horas de quarta-feira, o navio chega ao porto. Thomas e Nicolás foram algemados e levados sob custódia. E começou o interrogatório dos dois. E aquele sangue no banco de trás do carro foi confirmado que era de Birna. Os dois presos disseram que Birna e outra amiga entraram no carro com eles e que depois de algum tempo elas desceram do carro próximo a uma rotatória e eles as não viram mais. Perícia colocou luminol na parte de dentro do carro e o carro simplesmente ficou extremamente iluminado de tanta mancha de sangue que havia. Todo aquele fluido era de Birna. Thomas estava com seu peito todo arranhado e a carteira de motorista de Birna estava rasgada dentro do lixo do navio. A polícia tinha certeza que Thomas era o autor. Dia 21 de janeiro de 2017, iniciou uma busca histórica no país pelo corpo de Birna. Eram quase 1000 pessoas procurando entre policiais e voluntários. E no dia 22, um helicóptero da polícia avistou um corpo próximo à beira d'água do porto. Era Birna. O corpo estava despido, sem sinais de estu. Vocês sabem o que é. Birna foi atingida no rosto e estrangulada e ela ainda respirava quando foi colocada na água. O médico legista atestou que a causa foi afogamento. Nicolás foi solto porque não tinha envolvimento com o crime. Thomas agiu sozinho. Segundo as investigações, ninguém o ajudou a fazer a barbárie que ele fez. Thomas disse que era inocente. E no dia 30 de março de 2017, ele foi acusado legalmente. Em agosto, começou o julgamento. Haviam várias provas materiais contra Thomas. No julgamento, ele disse que o autor era seu amigo Nicolás. Claro que era mentira. Ele não assumiu em momento algum que ele era o culpado, além da frieza que ele demonstrou. Thomas Olsen foi sentenciado a 19 anos de prisão, pouco tempo. Até hoje não se sabe por que Birna entrou naquele carro. A suspeita era que, por causa da embriaguez altíssima que ela estava, ela nem sabia o que estava fazendo. Um marinheiro de passagem pela Islândia, no seu dia de folga, resolveu atacar uma pessoa indefesa, porque ele estava com vontade. 19 anos é pouco tempo, porque pessoas como Thomas Olsen não têm cura. E provavelmente quando ele for solto, ele vai fazer de novo. Te inscreve no canal e até o próximo vídeo.